Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo. Capítulo de número 1. Eu vou fazer a leitura do verso 3 até o verso de número 11. Nós estamos nas quartas estudando as cartas pastorais. O nosso objetivo é que nós recebamos, a igreja tem instruções sobre como a igreja funciona, como a igreja exerce o seu trabalho, administra, e como os obreiros, as pessoas que Deus tem chamado para pastorear o rebanho, servir a igreja de maneira geral, elas devem se portar na igreja, quais são as motivações, quais são as características. É claro que nosso objetivo imediato é que nós temos uma eleição, né, de pastor, presbíteros, diácono no final desse mês, e claro, não dará tempo da gente abordar todas as cartas pastorais, mas alguns princípios a gente já pode perceber. E então, muito bom poder estar aqui. Nós estamos reativando os nossos cultos semanais, nossos trabalhos, e bom, a gente estava, acho que isso é muito bom para nós, essa experiência de, dentro de uma atividade, de uma semana de atividades, no meio dela a gente tem essa oportunidade de quebrar as coisas diárias para a gente poder tirar esse tempo para cultuar a Deus. Creio que isso é relevante para a nossa vida, importante para a nossa vida cristã. Nós precisamos disso de fato, como crentes, como cristãos, e quero então desafiar você a continuar vindo e participar dos nossos cultos durante a semana, na quarta-feira mais especificamente. A sua Bíblia já está aberta aí ou acessada de alguma forma. Em 1 Timóteo, capítulo 1, eu vou ler então do verso 3 até o verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe a sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor para esse momento em que a gente vai fazer a exposição da palavra de Deus e pedir que Deus também nos ensine, aplique essa mensagem ao nosso coração. Deus querido, nós estamos com a sua palavra diante dos nossos olhos, lemos, está aberta, e pedimos que também o Senhor abra agora o nosso entendimento
muito mais o nosso coração para ter disposição de viver, de aplicar quando somos desafiados, ó Deus, e a nossa pecaminosidade luta com a nossa disposição, contra a nossa disposição de obedecer. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos mande o Teu Espírito, opere em nós, para que, Senhor, nós possamos cumprir a Sua palavra. Ensina-nos, Pai. Nós estamos aqui para recebermos a palavra do Senhor e sermos edificados, sermos fortalecidos. É um meio de graça, é um meio que o Senhor usa para nos edificar, para nos fortalecer a fé. É a Tua palavra. Por isso nós rogamos que, ó Deus, o Senhor use em nome de Jesus. Amém. Um anúncio em um jornal britânico, no início do século XX, dizia assim: procuram-se homens para viagem perigosa, salário baixo, frio intenso, longos meses de escuridão total, perigo constante, regresso em segurança duvidoso, honra e reconhecimento em caso de sucesso. Você toparia um emprego desse? O que você acha? O que é impressionante é que milhares de homens responderam a este anúncio positivamente. Claro, ele era assinado pelo conhecido explorador do Ártico, Sir Ernest Shackleton, acho que é assim que se pronuncia, considerado um herói, tendo sido inclusive condecorado pelo rei George. E é claro que é esse detalhe que faz toda a diferença. Era um herói, era alguém que tinha, de fato, a respeitabilidade, alguém que tinha moral, alguém que tinha autoridade para fazer um tipo de anúncio desse. E as pessoas, é claro, comprometidas com certos ideais, muitas delas foram para essa expedição no Ártico. Ele foi um importante explorador do Ártico. A gente pode ler sobre a história de Sir Ernest Shackleton. Se Jesus tivesse colocado um anúncio procurando obreiros, o texto seria mais ou menos assim: procuram-se homens e mulheres para a difícil tarefa de ajudar a edificar a minha igreja. Serão mal compreendidos com frequência, até mesmo pelos colegas de trabalho, enfrentarão ataques de um inimigo invisível, possivelmente não verão os resultados de seus esforços e só receberão a recompensa completa depois da conclusão de todo o trabalho. Pode lhes custar seu lar, suas ambições e até mesmo a sua vida. Um comentarista coloca nesses termos os desafios que nós também podemos receber. É assim que o Senhor pode nos chamar. Isso está bem contundente, mas muitas vezes, de fato, as pessoas que receberam o chamado de Deus para trabalhar na sua igreja, não estamos falando dos grandes heróis, nossos missionários, pastores a quem nós admiramos, mas muitas vezes essas coisas negativas, de um ponto de vista nosso, podem ocorrer conosco. Para aqueles que têm levado a sério o ministério da igreja local. Apesar das exigências, muitos cristãos têm respondido a esse anúncio. Cristo é, sem dúvida, o mais excelente Senhor a quem alguém poderia servir. E a tarefa de edificar a sua igreja é certamente algo importante para quantos querem dedicar as suas vidas. Timóteo foi um dos rapazes, um dos jovens,
que aceitaram o chamado de Cristo para ajudar a edificar a sua igreja, para ser um instrumento de Deus para edificar a sua igreja. Era um dos colaboradores de Paulo, ao lado de Tito e de outros também. E cumpriu algumas das missões, meus irmãos, mais difíceis nas igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo. Timóteo foi criado, a gente sabe, por essas mesmas cartas, por alguns textos de Atos dos Apóstolos, em um lar religioso, piedoso, foi levado à fé em Cristo, ou pelo menos discipulado, boa parte dessa experiência de fé pelo apóstolo Paulo. Isso explica porque Paulo o chama de verdadeiro filho na fé. Aí no final do verso 2, texto que o reverendo Pedro expôs semana passada. Essa introdução, verso 1 e 2, já foram então realizadas. Paulo diz, o nosso texto, quando em viagem a Macedônia, verso 3 aí, rogou, diz o texto, para que Timóteo ficasse em Éfeso. Éfeso não era um lugar fácil para pastorear uma igreja, se é que existe alguma igreja fácil de se pastorear, no sentido às vezes que a gente entende. A cidade era dedicada à adoração da deusa Diana, chamada na mitologia grega, e que eles levavam muito a sério nesse tempo, essa religiosidade, a deusa do amor e, na verdade, dos instintos amorosos, sexuais, mais propriamente. Sua imagem lasciva ajudava a promover os mais variados tipos de imoralidade sexual. O apóstolo Paulo conta-nos, Lucas, o evangelista, que escreveu, Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 19, nos conta como a igreja foi fundada e as dificuldades que ele teve com essa cidade, com as pessoas dessa cidade. Paulo havia feito um excelente trabalho em Éfeso durante 3 anos de ministério nessa cidade. Lá diz, no verso 10, capítulo 19, de modo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. A partir de Éfeso, ele então, fundando uma escola de preparação de obreiros, ele dava ensejo para que todos os habitantes da Ásia conhecessem o Evangelho. E algumas pessoas foram preparadas e um grande trabalho fora feito a partir da cidade de Éfeso. Portanto, não era fácil para Timóteo ser o sucessor de um homem como o apóstolo Paulo. Imagina você ser o sucessor do apóstolo Paulo, o grande apóstolo. Esse era o grande desafio que Timóteo tinha. É evidente que Satanás tinha seus assistentes nessa cidade, como a gente pode claramente ver lá no livro de Atos, capítulo 19. Assim como em todo lugar, existem também oportunidades espirituais, como também obstáculos satânicos, quando nós levamos o trabalho de Deus a sério. A estrutura deste primeiro capítulo, ela pode ser dividida em 3 partes, e que tem 3 grupos diferentes de mestres, de trabalhadores, ou de pessoas que estão envolvidas de alguma forma na igreja. Um deles, infelizmente, que é o primeiro aqui. Do verso 3 até o verso de número 11, você tem o grupo que Paulo descreve como sendo os falsos mestres, que são responsáveis pelos falsos ensinos, de 3 a 11. Em segundo lugar, você tem o próprio apóstolo Paulo referindo-se a si mesmo, Ele, que anteriormente menciona, tinha inclusive sido um perseguidor da igreja, e segundo o próprio Jesus, lá na estrada de Damasco, estava perseguindo o próprio Cristo. Paulo, porque tu me persegues, mas ele estava perseguindo a igreja de Deus. Mas é a mesma coisa, quem persegue a igreja de Deus, a verdadeira igreja de Deus, persegue a Cristo, está indo contra Cristo. E do verso 12 ao verso 17 nós vemos essa parte em que ele se refere a si. E em terceiro lugar, dirige-se a Timóteo.
nos versos 18 a 20, e termina assim então esse capítulo. Nós vamos ficar hoje com essa primeira parte. E é interessante que nessas 3 partes em que ele menciona esses obreiros que estão atuando na igreja, ele faz de uma maneira extremamente pessoal. Se você olha o verso 3, que inicia essa primeira parte, depois no verso 12, que inicia a segunda parte, verso 18, que fala da terceira parte, você tem sempre algumas expressões muito pessoais acerca de como ele se refere a esses grupos, né? O texto de hoje, que é do verso, então, esses versos que nós lemos, refere-se a esse primeiro bloco em que o apóstolo Paulo descreve o ministério que Timóteo deveria exercer nesse contexto em que os falsos mestres, com suas falsas doutrinas, estão atuando. Como Timóteo deve agir e o que deve fazer? Essa é a questão. O que trabalho ele tem a fazer e que estratégias deve obedecer? Há 2 linhas de procedimento ou ações aqui para que ele atuasse. A primeira, verso 3 até o verso 7, ele deve, em primeiro lugar, lutar pela doutrina, lutar pela verdade. Essa parte aqui pode ser também olhada em 2 perspectivas. Observe bem aí na sua Bíblia. A primeira, dos versos 3 e verso 4, que descreve o trabalho deste obreiro, do obreiro cristão aqui, claramente, Timóteo, em termos de um confronto com os falsos mestres. E na segunda parte, versos 5 e 7, apresenta o objetivo principal do seu trabalho como obreiro cristão. Então, note algo que é muito importante, que pode passar despercebido de nós, se não olharmos com atenção ao que Paulo diz acerca de Timóteo. Ele diz assim no verso 3, eu roguei permanecesses em Éfeso. A ideia aqui, quando ele usa o verbo aqui traduzido por permanecer, traduzido da língua grega, era que Timóteo tivesse desejado uma mudança na verdade. Ele não estava muito convencido de que queria ficar nessa cidade de Éfeso, tomando conta dessa difícil igreja, deste trabalho que exigiria bastante dele. Não era, parece que isso não estava nos planos de Timóteo. Daí, nós temos aqui uma espécie, assim, pelos termos usados, uma insistência do apóstolo Paulo de que sua continuada presença ali, a presença de Timóteo era requerida, era, na verdade, indispensável. Um comentarista deste texto, Donald Guthrie, diz que o uso aqui do particípio temporal, que é traduzido quando eu estava indo, sugere que ele deixou Timóteo no caminho para Éfeso e ordenou que ele ficasse lá. Interessante isso. A gente pensar nessa dimensão. Não era muito, talvez, a gente pode ler dessa maneira, do interesse de Timóteo de ficar nesse lugar. Mas o obreiro cristão, alguém que é comprometido realmente com o evangelho, com a verdade de Deus, ele não pensa muito nos seus próprios projetos, nas suas próprias intenções. O obreiro cristão, cuja vida está centralizada em Cristo, ele muitas vezes sacrifica a sua própria vontade pelo bom andamento da igreja de Deus. É assim que os servos de Deus, os que estão na igreja de nosso Senhor Jesus, que deveriam encarar. Nós somos muito egoístas. Nós sequer gostamos muito de envolver, de participar da própria vida da igreja. Cada vez mais cresce o contingente, o número de pessoas que, talvez por terem tido alguns traumas, alguns embates na comunidade, na igreja, eles não querem mais se envolver. Não era bem os planos de Timóteo
ficar em Éfeso. Talvez ele vislumbrasse alguma igreja um pouco mais fácil, um lugarzinho mais quieto, assim, uns irmãos, uma igreja que não desse tanto trabalho. É verdade, a igreja de Éfeso era uma igreja estratégica, uma igreja talvez com um bom potencial, mas era uma igreja difícil. E Timóteo abriu mão. Eu acho interessante, isso aqui é importante a gente pontuar. Muitas vezes, o obreiro, o crente comprometido, ele não tem muita vontade própria, ou não deixa que a sua vontade prevaleça em função da necessidade do próprio trabalho. A comissão de Timóteo é bem definida aqui no texto. Diz, parte B do verso de número 3, para dares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Outra doutrina. Em outras palavras, deve tomar, então, Timóteo aqui, segundo Paulo, a posição firme contra a disseminação de ensinos errôneos. O verbo aqui traduzido por admoestar é um termo militar que significa dar ordens rigorosas, firmes. A posição de Timóteo aqui é de autoridade como alguém que foi delegado pelo próprio apóstolo, é um delegado apostólico, e que como tal ele deveria exercer essa autoridade. Veja, não ensinem outra doutrina. Literalmente, isso aqui significa, traduzindo da língua grega, ensinar uma doutrina diferente, heterodidascalein. Ou seja, era uma espécie de novidade. Aqui a gente pressupõe, é claro, que existe um corpo de doutrina, uma espécie de credo já, uma espécie de doutrina estabelecida, algo que era considerado ortodoxo, ou seja, era a doutrina correta. Isso é muito importante a gente pensar. Não existiam, obviamente, os manuais como a gente tem de teologia, os grandes manuais. Isso foi no decorrer dos séculos, de 20 séculos, que cristãos competentes, sábios, versados nas doutrinas das Escrituras, também nos tempos, nas ideologias, nas doutrinas estranhas, formularam excelentes compêndios. Claro que não existe. Era este corpo apostólico de ensinos que estão registrados aqui. E ele diz, tem gente em Éfeso, aliás, ele tinha dito isso lá para os presbíteros da igreja em Éfeso, que depois que ele saísse de lá, muitos lobos, muitos falsos penetrariam na igreja, tentando atrair. E Timóteo é deixado lá exatamente para confrontar essas pessoas que levavam doutrina diferente, novidades. É sempre um grande perigo. Note bem que essas epístolas chamadas de pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, juntando-se às epístolas de João, especialmente a primeira carta de João, tem como pano de fundo mestres, falsos mestres que tentavam deturpar a fé, a doutrina que foi dada pelos apóstolos. E um verbo que sempre está presente é permanecer, não mudar. A verdade, a doutrina foi estabelecida. Sempre foi um grande perigo para o cristianismo, novidades. Duas igrejas ou duas cidades com pessoas ilustram o ponto de vista cristão: Bereia e Atenas.
em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do mesmo capítulo. Disse dos atenienses que quando o apóstolo Paulo se aproximou, havia um grupo de gente lá, nessa cidade em que ele foi evangelizar, que não cuidavam senão de ouvir as últimas novidades. Era um povo viciado em novidades. Mas os bereanos, não é à toa que a gente tem esse nome, né? Um peso, eles olhavam para as Escrituras, as velhas Escrituras, enquanto o apóstolo Paulo pregava. Estavam lá conferindo para ver se as coisas eram de fato assim. O John Stott diz que o evangelho, o cristianismo, o cristianismo doutrinário é sempre o antigo, sempre o velho cristianismo. Não pode ser mudado, não pode ser alterado. Mas o cristianismo da vivência diária deve ser constantemente renovado nas nossas vidas. Nossa fé precisa estar sempre adiante, à frente, sempre viva e sempre cheia de vigor. Mas esse corpo que nos foi legado pelos apóstolos, é nesse sentido que nós defendemos que a igreja de Nosso Senhor é uma igreja apostólica, não porque tem alguns apóstolos novos, ou alguns que se intitulam apóstolos por aí, mas porque a igreja foi fundamentada sobre a doutrina de apóstolos e profetas. Ela é a igreja apostólica. O verso 4 passa a definir mais especificamente essas novidades, essas coisas diferentes, as doutrinas diferentes e estranhas, especificamente como fábulas, genealogias sem fim. Essas palavras quase revelam o conteúdo dessas heresias, mas é claro que a interpretação de fato do conteúdo disso é muito difícil, né? Visto que muito tempo já se passou. Surge aqui, então, o problema da identificação desses falsos mestres. Quem são eles? Os oponentes aqui nas epístolas pastorais não eram, como sugerem até alguns comentaristas antigos, como Irineu, Tertuliano, e mais modernamente outros também, defendendo que já era uma espécie de gnosticismo, era uma mistura, o gnosticismo, de a filosofia grega e a cristianismo, e havia um sistema elaborado de compreensão que envolvia o conhecimento. Agora, a questão é que este gnosticismo, como uma filosofia, uma doutrina elaborada, ela só acontece mais para o final do século II. E aqui, mas a gente pode dizer que existem elementos, claro, destas doutrinas misturadas de filosofia, religiosidade com cristianismo, e isso sempre é muito perigoso, é um grande alerta para nós de fazermos misturas, um termo técnico para isso, fazer sínteses, achar que a verdade está em juntar, o equilíbrio está entre juntar todas as coisas, colocar dentro de um caldeirão e misturar. Absolutamente. Isso pode ser bom para as coisas aí de fora, mas não para a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Comentarista sugere, então, que aqui são judeus, ou judeus cristãos, que eram mestres da lei, como ele diz aqui, mais adiante, que ensinavam fábulas, literalmente a palavra aqui para fábulas são mitos, e genealogias judaicas que proibiam, nós vemos pelo contexto das cartas pastorais, que proibiam casamento, prezavam pela abstinência de alimento, ensinavam que a ressurreição já havia acontecido e que podem ter tido grande sucesso entre as mulheres. Começo da segunda carta, parece-me que
o apóstolo Paulo está escrevendo, se dirigindo a um grupo de mulheres que queriam fazer algumas coisas dentro da igreja que lhes eram proibido fazer isso. O resultado, diz o texto, é que eles não promoviam o progresso da fé, diz o nosso texto, mas conversação, confusão dentro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma nota muito importante, irmãos, para considerarmos os nossos dias aqui sobre a preocupação de Paulo com a sã doutrina e manter o falso ensino longe da igreja, é que esse conceito, certamente, de defender a verdade, de levantar uma doutrina e defendê-la, bate como uma nota dissonante nos dias de hoje, é claro. Não se trata apenas de que a maioria da sociedade está cada vez mais pluralista, mas que o pluralismo como ideologia cada vez mais está sendo advogado como politicamente correto dentro de qualquer instância na nossa sociedade, especialmente nos costumes, na família. O que se sustenta é a validade e a independência de toda religião como sendo um fenômeno culturalmente condicionado, e desaprova-se na nossa sociedade toda tentativa, por exemplo, de defender a verdade, de converter alguém. Isso é proselitismo, isso é altamente criticado nos ambientes, especialmente acadêmicos, e discussões sobre a religião e a proposta que nós temos. De fato, um dos principais princípios do chamado pós-modernismo é que não existe uma verdade objetiva, e muito menos uma verdade universal e eterna. Pelo contrário, cada um tem a sua própria verdade. Você tem a sua, eu tenho a minha, e as nossas verdades podem impressionantemente divergir totalmente uma da outra, até mesmo contradizer, mas ok, não tem problema. Consequentemente, a virtude mais apreciada é a tolerância. Uma tolerância que tolera tudo, exceto a intolerância daqueles que insistem em que certas ideias são verdadeiras e outras falsas, que certas práticas são boas e outras más. É claro, irmãos, que nenhum seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos falando de crentes verdadeiros, pode abraçar esse subjetivismo, essa indefinição total, essa falta de compromisso com a verdade, pois Cristo disse ser a verdade, que veio para dar testemunho da verdade, e que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e que a verdade, a única, que é uma pessoa, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, ela nos libertará. Assim, a verdade, irmãos, é para valer. É verdade que Deus revelou através de Cristo e pelo Espírito. Jesus também nos alertou para que tivéssemos cuidado com os falsos. E o mesmo nos é dito em textos como esses, irmãos, pelos apóstolos de nosso Senhor, todos eles. Então, tome muito cuidado quando você entra numa faculdade, numa universidade, um curso, ou em ambiente de discussão, ou qualquer que seja ele. Nesse tempo de pluralismo, em que as pessoas falam qualquer coisa, mesmo que contraditória, mas todo mundo está certo. Este não é o que Jesus, isso não é o que Jesus e os apóstolos nos deixaram, nos ensinaram. Ele é a verdade. Existe verdade. E a verdade é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo. E essa verdade nos liberta. A segunda parte aqui apresenta-nos o trabalho do obreiro como um fim positivo. Olha aí, verso 5. Ora,
o propósito, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Então, aqui é a parte positiva, né, daquilo que ele falou de uma forma tão contundente, contrastante. Aqui ele põe de maneira positiva. O fim em toda pregação e ensino não é meramente negativo. Seu propósito inicial era frear o erro, sim, mas tem um alvo adicional, que é bem mais positivo, de estabelecer, diz o texto, o amor na congregação de Éfeso. Mas para que esse objetivo chegasse, de fato, pudesse ser vivido e praticado, não poderia ser se não fosse confrontado o falso ensino, se o falso ensino não fosse confrontado. Em lugar desse espírito da contenda que os mestres do erro semearam ali. Essa última marca do amor, como ele diz aqui, que ele estava semeando, confrontando o falso ensino, que somente podia brotar, diz o nosso texto, de um coração puro, de consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Em resumo, faz um comentarista para nós, há 2 testes de ordem prática que nós podemos aplicar em todo o ensino. O primeiro é o teste da fé. Será que ele provém de Deus? Será que essa doutrina, de fato, é sustentada biblicamente conforme a doutrina apostólica? Ou será que é produto de uma fértil imaginação humana? Precisamos perguntar, quando coisas novas, coisas, né, que estão mexendo aí com as pessoas, uma igreja nova, uma proposta nova, uma fé nova, algo que está mexendo, isso está de conformidade, deve ser o nosso critério, está de conformidade com a fé apostólica? Ou é alguém muito capaz, que tem uma imaginação muito fértil? O segundo teste é o amor, é o teste do amor. Esse ensino promove a unidade no corpo de Cristo, ou ele é irresponsavelmente um causador de divisões? Isso são perguntas que nós vamos fazer. Fé, nesse sentido de um conteúdo, precisa ser abraçado e defendido, inclusive, quando está sob ameaça. E também um tipo de amor que preserva a unidade no corpo de Cristo. Quantas divisões, quantos problemas dentro de comunidades, celeumas dentro da igreja do povo de Deus, foram causados por certos posicionamentos doutrinários. Isso precisa ser questionado. Segunda parte do nosso texto, ou a segunda função. A primeira é exatamente denunciar, né, os ensinamentos errados, e a segunda aqui é mostrar a correta função da lei. Verso 8 ao verso 11, ou esta relação entre lei e evangelho. Diz aí: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores. E assim vai o apóstolo Paulo. Então, diante da exposição feita nesses versos anteriores, o apóstolo Paulo traz o ensino acerca do lugar e da função da lei para o cristão. Como a gente viu, ele começa dizendo: sabemos, porém, que a lei é boa. Seu argumento é que os cristãos que aceitaram o evangelho, que creem no evangelho e vivem pelo Espírito plenamente, estimam o lugar da lei
e dos seus preceitos na elaboração do propósito de Deus. Mas, ao mesmo tempo, entende também as suas limitações. Eles reconhecem isto. Ainda que seja a lei promulgada por Moisés, ou dada a Moisés pelo próprio Deus, não é o evangelho, mas permanece sendo uma espécie de lei. E devemos reconhecer que a lei, isto é, a lei de qualquer tipo, não se promulga, segundo o apóstolo Paulo, para quem é justo, mas para pessoas que ainda estão debaixo do domínio do pecado. Aqui pode ser interessante, irmãos, a gente considerar o que o apóstolo Paulo nos informa. É claro que nós não temos aqui tudo o que o apóstolo Paulo nos ensina sobre a lei, a função dela, mas certamente é um dos textos que ele nos mostra, nos instrui a igreja sobre o fato de que a lei permanece para nós cristãos em alguns sentidos. E talvez a melhor maneira da gente abordar isso seja como os reformadores. Esse foi um tempo, século XVI, a reforma protestante, e particularmente Lutero e Calvino, mais ainda Calvino, que teve nas suas Institutas, livro 2, lá no capítulo 7, ele elabora essa relação que existe entre o cristão e a lei, e como nós devemos entender a lei. Há, segundo Calvino, 3 funções da lei. A lei, ela tem 3 funções. A primeira, que pode ser chamada de uma função punitiva, ou seja, porque condena os pecadores e leva-os a Cristo, também foi chamada de função teológica ou pedagógica, né? Usando aquela figura do apóstolo Paulo lá no capítulo 4, que a lei nos serviu de aio, a palavra no original para aio, né? Ali é paidagogos, de onde vem a nossa palavra, pedagogia, é um condutor de crianças, literalmente a palavra, a lei como que pegou na nossa mão e nos levou até Cristo. Esse é um dos usos da lei. Ela, ao vermos as pessoas, ao se verem diante do espelho da lei de Deus, ela mostra exatamente o que somos, os nossos pecados, e ela nos leva para Cristo. A segunda é uma espécie de intimidação, no sentido de refrear os malfeitores. E aqui parece ser exatamente esta a intenção do apóstolo Paulo, aqui por causa do verso 9, ao falar da lei. É nesse sentido especialmente, embora a gente possa entender que, de certa maneira, ele está também tocando nesses outros usos. E, em terceiro lugar, ela tem uma função educativa, os reformadores, especialmente Calvino, do terceiro uso da lei, que é para a igreja. Os reformadores entendiam que nós fomos salvos da maldição da lei. A lei tem a função de mostrar o nosso pecado, mostrar que somos pecadores. A lei, como diz o próprio apóstolo Paulo no capítulo 7 de Romanos, realça a nossa pecaminosidade, mostra claramente que nós somos pecadores e que nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Paulo grita desesperadamente naquele discurso do capítulo 7 de Romanos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A lei não é má, ela é boa. O problema sou eu, o problema é o ser humano. Então, Cristo nos é apresentado. Mas depois de sermos salvos da maldição da lei, desta maldição, nós somos novamente, nos é devolvido novamente, depois de salvos por Cristo Jesus, a lei nos é devolvida.
Este foi uma ênfase muito grande, especialmente de Calvino. As igrejas reformadas defendem essa ideia, que o luteranismo meio que deixou esse terceiro uso da lei meio que sob a mesa. Porque a lei ainda serve à igreja. A lei de Deus, os 10 mandamentos, com todas as suas variações, todas as implicações, ela é ainda a ética para o povo de Deus. Quando a Bíblia diz que Ele nos livrou da lei, não nesse sentido de que não temos qualquer compromisso mais com a lei. No próprio Sermão do Monte, texto nós já passamos nas nossas considerações nos domingos pela manhã, Jesus veio para cumprir a lei, aquela ideia no sentido de que ela tem validade, Cristo deu validade, é nesse sentido. A melhor expressão de ética para o povo de Deus, da ética do povo de Deus, é a lei. São os 10 mandamentos com todas as suas aplicações e implicações, e como Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, na sua espiritualidade, no seu sentido mais amplo, mais profundo também. Ele nos salva da lei, porque nós não podemos ser salvos por ela. A lei nos condena, na medida em que é pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado. Nós então corremos para Cristo, é o Pai-dagogos, é o condutor que nos levou a Cristo. Mas aí, depois de salvos, não para sermos salvos, Cristo nos devolve a lei. É por isso que você vê em cartas do próprio apóstolo Paulo, como Romanos, como Efésios e muitas outras, como em Pedro, há sempre uma parte em que ele expõe as doutrinas e depois, numa segunda parte nas epístolas, ele expõe a lei, sempre com um portanto. Portanto, agora vivam dessa maneira. É a lei de Deus no Novo Testamento. E observe bem, aquelas injunções dessas partes das cartas são, na verdade, todas elas reflexos destes mandamentos, desses 10 mandamentos. Note aí agora que esta lista de 10, 11 ou 12 expressões, que descrevem pecados, note que você tem os 6 primeiros, rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios, profanos, tem a ver com expressões que atingem os primeiros mandamentos, referem-se às desobediências, às transgressões relacionadas a Deus. E na segunda parte você tem termos que são contrários à segunda tábua da aliança, ou a segunda parte dos mandamentos, os mandamentos que se referem às pessoas, ao próximo. E é interessante como ele conclui aqui no verso de número 11, segundo o evangelho da glória de Deus, do Deus bendito, do qual fui encarregado. Interessante como ele termina, porque em outras palavras ele está dizendo, irmãos, essa é uma concepção importante, como a teologia reformada, ela vê a lei de Deus, não como algo que se contrapõe à lei. Não acreditamos em lei e evangelho separados, como se Antigo Testamento, é outra versão também disso, Antigo Testamento fizesse referência à lei. Onde está a lei? No Antigo Testamento. E evangelho, ou graça, no Novo Testamento. Não é essa a compreensão que temos desta relação lei e evangelho. Nós encontramos lei e evangelho no Antigo Testamento, nós encontramos lei e evangelho no Novo Testamento. E mais ainda, não entendemos que lei versus evangelho, essa não é a equação.
mas que no próprio Evangelho há lei. É o que nos indica o verso 11. Segundo o Evangelho, ou seja, do que ele está tratando? Ele tratou de lei. Mas ele diz, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Na teologia do apóstolo Paulo, na compreensão do apóstolo Paulo sobre a lei, lei não é algo que ficou lá atrás, com o povo de Israel no Antigo Testamento. Cremos na lei e no Evangelho. A lei tem a função de mostrar que nós somos pecadores, que nós precisamos do Evangelho. São parceiros, não antagônicos. Não há antagonismo entre lei e Evangelho numa concepção reformada. São parceiros, têm o seu lugar. O Evangelho é a boa nova, a boa notícia de que Deus salva pecadores. É a boa notícia de que Cristo Jesus, o Messias prometido, veio para perdoar os nossos pecados, apresentar uma obra suficiente, eficiente por nós. Nós somos salvos por meio deste Evangelho. Sendo salvos pelo Evangelho, nos é devolvida a lei para nós obedecermos. Esta é a função do obreiro cristão. Essa é a função de Timóteo na igreja de Éfeso. Uma igreja difícil, que ele nem queria estar lá, mas que certamente essas instruções todas foram para que ele pudesse portar de uma maneira que fosse um instrumento de Deus para resolver os problemas dessa igreja, ela continuasse a ser um lugar de irradiação do Evangelho para aquelas cidades. Isso ocorreu, irmão, nós temos notícia. Para corrigir os erros, confrontasse os falsos mestres. Isso é muito importante nos nossos dias, em que essa história do politicamente correto tem nos jogado para aceitarmos um pluralismo religioso que é intolerável. O cristão verdadeiro não pode entrar nessa. Aqui está um testemunho disso. Nós cremos que existe a verdade. E que essa verdade é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo. E o que Ele deixou para nós é absoluto. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nós te damos graças, Senhor, por esse tempo em que separamos nessa noite para, ó Deus, estudar a Tua palavra, meditar nela e trazer, ó Deus, mais firmeza às nossas convicções, mais direção, ó Deus, às decisões que nós precisamos tomar, mas fundamentação, Deus, para a nossa fé. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um dos nossos irmãos aqui. É o que suplicamos para que esses conceitos, essas verdades sejam firmadas no mais profundo do coração de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém.